Bom dia a todos vocês. Vamos pedir as bênçãos do nosso Pai para que hoje seja um dia pacífico, um dia muito feliz para todos nós, pedindo a sabedoria do Pai para entender, para aplicar as suas palavras em nossas vidas e, no meu caso, para explicar corretamente. Amém. Hoje é dia de comparação entre Mateus, Marcos e Lucas. E o título que eu escolhi é A Crítica é Melhor do que Elogios? É algo para a gente pensar, porque a gente vê no comportamento humano que a crítica está mais presente que os elogios. As pessoas, quando criticadas, tendem a melhorar cada vez mais, mas muitos, quando são elogiados, eles acomodam, eles mudam de atitude para o negativo. E hoje em dia já é uma prática social, a gente vê que muitos chefes nas grandes empresas, raramente eles vão elogiar o funcionário, que é para não ter essa atitude contrária. Então, muitas vezes os chefes vão chamar para repreender, e nessa repreensão eles usam um elogio bem rapidinho, mas a finalidade daquele encontro é realmente repreender o funcionário. Mas nós temos necessidade de ser elogiado, de ser abençoado, mas infelizmente o ser humano já está acostumado com uma vida muito maligna, em que eles passam a não reconhecer o esforço dos outros a elogiar e a reconhecer que esse elogio é algo para engrandecer, para elevar, para abençoar. Então a pessoa tem que receber aquela bênção como se a gente estivesse recebendo do Pai e melhorar ainda cada vez mais. Florir como as flores que são regadas, que são colocadas um adubo lá. Então as flores elas vão desabrochar lindamente, mas a gente tem feito isso ao contrário. Nós a vida toda fomos treinados para realizar algo para os outros e não para nós mesmos. Isso tem o seu mérito, mas muita coisa nesse pensamento está errado. Veja que Jesus Cristo veio aqui na Terra, ele realizou um trabalho maravilhoso. Quando Jesus estava aqui na Terra, parece que ele veio para realizar algo para nós, para o ser humano. Ele veio para nos servir. É assim que a gente sente por causa da sua bondade, da sua perfeição, das curas que ele realizou, da multiplicação dos pães, dos peixes e tudo mais. Mas o que de maior está por trás de tudo isso que nosso Senhor Jesus Cristo fez é o motivo pelo qual ele veio. Ele veio para nos libertar desses pecados, desses sentimentos pecaminosos que a gente tem, essa falta de fraternidade, falta de amor ao próximo. Ele veio para nos resgatar de tudo isso e assim ele fez. Ele teve um final muito sofrido, morreu por todos nós, mas veja que por trás de tudo isso é o resgate, a libertação, trazer nós todos para Deus. E então, se nós estamos vivendo de uma maneira em que a gente só consegue aceitar críticas, que a gente está dividindo, que a gente aceita a bênção de um, mas não aceita a bênção do outro, a gente quer estar ao lado de alguém, mas a gente não quer estar ao lado de outra pessoa. Tudo isso mostra a nossa pequenez diante daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. A gente tem que aprender
com Jesus e não com os fariseus e os saduceus. Vejam que os fariseus e os saduceus estavam seguindo nosso Senhor Jesus Cristo em todo lugar que ele ia. Mas veja que eles só tinham críticas para Jesus. Eles queriam acabar com nosso Senhor Jesus Cristo. Prestem atenção na lição de hoje, e é isso que nós vamos ver, que nós temos que aprender com nosso Senhor Jesus Cristo, não com os fariseus da vida, os saduceus da vida. A gente tem que mudar o nosso comportamento cristão e ver aquilo que é realmente algo de Deus e estar aberto para isso, não estar aberto para as coisas tão pequeninas e satânicas deste mundo. Agora vamos à comparação de Mateus, Marcos e Lucas. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e os fariseus? Mateus 9, versículo 14. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Marcos 2, versículo 18. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Lucas 5, versículo 33. Os discípulos de João Batista e os fariseus, eles tinham o costume de jejuar e orar, principalmente em certos dias decretados pela sinagoga. Mas eles viram que Jesus estava lá reunido com os cobradores de impostos e tendo aquela festa entre eles, se confraternizando, e daí eles perguntaram por que Jesus e os discípulos não jejuavam e oravam como eles. E em Lucas a pergunta é por que Jesus estava comendo e bebendo. Aí existe uma crítica muito grande na atitude de nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Por quê? Porque Jesus Cristo e os apóstolos estavam fazendo algo diferente daquilo que era feito na sinagoga, daquilo que os adeptos de João Batista estavam fazendo. Mas por que os adeptos de João Batista estavam nesse meio? Porque João Batista estava preso nessa época. E por ele estar preso, os seus adeptos estavam seguindo as normas do templo, da sinagoga. Os fariseus naquela época, eles jejuavam 2 vezes por semana, apesar do requerimento no Antigo Testamento ser o jejum de 1 dia por semana. Mas veja que eles colocaram as normas de ser 2 vezes. Então ali eles não estavam criticando. Nesse pedacinho, eles não estavam criticando Jesus por estar confraternizando com os fariseus, mas principalmente por estar contra as normas da sinagoga. Observem um fato, que Jesus jejuou. Jesus nunca foi contra o jejum, porque ele jejuou várias vezes. Agora, o motivo pelo qual Jesus jejuou não era o mesmo motivo da sinagoga. Ele jejuou por motivo pessoal. Então, nós vamos ver que até hoje o jejum não é proibido. Qualquer um de nós devemos, se quisermos, jejuar. Isso é algo do coração. Se a gente sente que tem algo que a gente quer falar com Deus através do jejum, por que não? Mas veja que isso não deve ser feito como um ritual. Mas como Jesus fez algo do seu coração, ele queria ficar lá caladinho, orando, falando com o Pai. É muito difícil da gente desintonizar de toda esta maldade deste mundo. Então, muitas vezes a gente precisa ir além.
A gente precisa orar, jejuar, para a gente conseguir uma conexão mais direta com nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Mateus 9, versículo 15. Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Marcos 2, versículos 19 e 20. Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Lucas 5, versículos 34 e 35. E nessa segunda parábola, Jesus vai falar que os convidados das bodas de casamento não devem jejuar se o noivo está lá com ele. Veja que Jesus está dizendo que ele, o noivo da igreja, ele estava lá. Então, por que é que as pessoas iriam jejuar? Ele está conectando o jejum com a sua morte. E nós vemos que Jesus jejuou muitas vezes sobre esse assunto dele passar todo esse martírio, dele receber as forças de Deus. Aqui Jesus está associando esse jejum com a sua morte, para que as pessoas jejuassem quando ele fosse preso. Não agora na presença deles, eles deveriam estar alegres, contentes, deveriam estar aprendendo cada vez mais a palavra, porque ele estava ali na frente deles. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. Mateus 9, versículos 16. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. Marcos 2, versículo 21. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. Lucas 5, versículo 36. Jesus vai falar sobre o pano novo, que ninguém rasgaria um pedaço de pano novo para remendar um pano velho, porque esse pano velho iria rasgar, iria romper, não iria suportar o pano novo. Essa roupa velha, né, se Jesus colocasse o remendo lá no Antigo Testamento, né, vamos supor, o pano novo é a boa nova, e Jesus Cristo usando esse pano novo para remendar as coisas do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento iria desabar. E aí o que ele está explicando é que tem que ser o oposto. Porque na realidade Jesus Cristo não veio para destruir nenhum princípio, nenhuma norma que foi dado no Antigo Testamento, mas ele veio para complementar, para dar mais esclarecimentos. Muitas coisas foram sim mudadas. Por quê? Porque por causa da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio e foi imolado no lugar do Cordeiro. Então, muitas coisas, como por exemplo os holocaustos, isso já não é necessário mais. Os sacrifícios dentro das igrejas, da sinagoga, não é necessário mais, porque o próprio Jesus Cristo já foi sacrificado para nos libertar do pecado, para nos libertar do Satanás. Então, nada disso não tinha mais sentido.
Então, se a gente pegar esta teoria de que Jesus veio e fez tudo isso para substituir tudo isso que era feito no Antigo Testamento, como é que ele vai colocar esse remendo lá? Não tem como. Então as pessoas têm que aceitar Jesus Cristo como o Messias, que é o remendo novo, e prosseguir usando tanto os ensinamentos do Antigo Testamento, que foram dados com um propósito, quanto os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas conectando um com o outro. E aí, falando desses holocaustos, as pessoas faziam holocaustos que era exatamente para se limpar dos pecados. Jesus Cristo veio e nos livrou dessa necessidade de realizar os holocaustos. Então veja que se a gente pensar no que diz respeito ao pecado, se os nossos pecados foram perdoados, como é que a gente vai continuar colocando remendo novo nos panos velhos? Aqueles pecados do passado, a gente continua voltando no pecado passado o tempo todo. A gente tem que se libertar e a gente tem que aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador e esquecer aquilo que passou no passado, porque já foi perdoado. A gente tem que beber os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento, não desprezando os do Antigo Testamento, mas viver uma vida santificada, não querendo colocar remendo no pano velho, se vocês me entendem. Mas a vida com nosso Senhor Jesus Cristo, ela é uma vida totalmente nova e transformada. É algo que começou e que renasceu em nós a partir da sua morte. Então, gente, a gente tem que eliminar certos comportamentos errados que a gente vê ainda hoje. Se a gente já viu que a gente cometeu um pecado, a gente arrependeu, pediu perdão, por que é que a gente precisa ainda de rituais? E quem ainda precisa dos rituais está agindo contra nosso Senhor Jesus Cristo, porque a gente está querendo rasgar um pedacinho desses ensinamentos maravilhosos de nosso Senhor Jesus Cristo, de tudo que ele viveu, e colocar como um remendo no nosso passado e continuar a nossa vida pecaminosa, necessitando de mais e mais rituais para purificar. Nós temos que mudar de atitude e viver a vida nova que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar. É por isso que a sua palavra se chama Boa Nova. É algo totalmente novo para nós. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Mateus 9, versículo 17. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Marcos 2, versículo 22. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Lucas 5, versículo 37. Esse assunto é tão importante que Jesus ainda usou mais uma ilustração, explicando que o vinho novo deve ser colocado em recipiente novo. E aí ele vai explicar que se colocar o vinho novo num odre velho, num recipiente velho, o que vai acontecer? Esse recipiente vai estourar, estragando o vinho e o recipiente. O que é que isso quer dizer? Está claro, gente, aí
que ele estava falando com os fariseus. Os fariseus, eles aceitavam a lei mosaica e eles ficaram ali. Eles rejeitaram nosso Senhor Jesus Cristo, que é o vinho novo. Então, rejeitando nosso Senhor Jesus Cristo significa que, mesmo eles ainda estando na lei do Torá, na lei do Antigo Testamento, eles estavam dando ocasião para o Satanás, porque não se pode aceitar a Deus pela metade. Ou você o aceita ou não aceita. Então, é isso que nosso Senhor Jesus Cristo está falando, que a gente tem que aceitar o novo. Não podemos ficar com os nossos pés só lá no passado, porque o que aconteceu com essas sinagogas, com muitas igrejas, nós estamos vendo em Apocalipse o próprio Jesus as chamando de sinagoga de Satanás. Por quê? Por causa disso, eles até certo ponto eles acreditam em Deus, mas depois eles colocam a lei que eles querem, a lei humana, os seus rituais e tudo mais, e eles não mudaram, eles não aceitaram nada disso que nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer. Então, não se pode de maneira nenhuma colocar o vinho novo num odre velho, porque esse odre vai estourar e daí vai estragar tanto o vinho quanto o recipiente. E é aquilo que aconteceu com os fariseus, não é? Eles se debandaram para o Satanás e levaram nosso Senhor Jesus Cristo à crucificação. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, e ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Lucas 5, versículo 38 e 39. Lucas vai nos dar ainda mais explicação, dizendo que Jesus disse que aquele que escolhe beber o vinho velho, ele não vai experimentar o vinho novo, porque pensa que o vinho velho é melhor. Então, nada nesta vida pode ser melhor que nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Melhor que aquilo que Ele veio para fazer por todos nós. Nada pode ser melhor que isso. Como saber o gosto do vinho novo se nós, por nós mesmos, não resolvemos experimentar? Como sair dessa vida de enganos dos fariseus, que muitos ainda estão mergulhados? A gente tem que ter atitude verdadeira cristã. A gente tem que mudar o nosso comportamento, não ver todo mundo como o diabo, não ver todo mundo como seres malignos, porque existem pessoas com boas intenções neste mundo, como o próprio Jesus Cristo esteve aqui e não foi reconhecido por muitos. Mas em tudo isso, eu vejo que a gente falha muito por não praticar a fraternidade cristã. A gente tem que sim elogiar mais, a gente tem que sim elevar as pessoas, a gente tem que sim abençoar, oferecer orações. A certeza que a gente tem que ter dentro de nós é que tudo que nós estamos tentando fazer é para nosso Senhor Jesus Cristo e não para o fariseu. Nós estamos querendo elevar o seu nome, engrandecê-lo cada vez mais e trazer as pessoas para ele, tirar as pessoas dessas garras satânicas e trazer para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querendo fazer isso, a gente vai encontrar muitas barreiras, porque a arte satânica neste mundo, ela é muito grande, muito maior do que pessoas santificadas. Quantas pessoas santificadas vocês encontram nas ruas? Quase zero, não é? Então, isso mostra para nós que nós vivemos num mundo muito maligno. E para a gente reverter essa situação, a gente não vai começar com o outro, criticando o outro, mas fazendo por nós mesmos. Porque
quando a gente está criticando os outros, a gente está agindo exatamente como os fariseus, como os saduceus. Nós temos que agir como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, sempre evangelizando, sempre levando a sua palavra, sempre abençoando e deixando que Ele realize o seu trabalho nessas pessoas. Que Jesus nos ensine, nos dê sabedoria para lidar com essas situações tão difíceis e que a gente nunca seja arrastado nessa malha negativa, nesses laços do passarinheiro que vem em nossa direção. Que Jesus Cristo coloque uma parede de proteção à nossa volta para que a gente esteja intacto de todos esses ataques e que a gente continue no seu caminho, vivendo a sua palavra e fazendo a sua vontade, abençoando a todos, elevando, sendo fraternos, sendo irmãos. Glórias a Deus nosso Pai, e bendito seja o seu nome. Amém. Bom dia, meus irmãos. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo valioso. Que Jesus os abençoe abundantemente. Amém.